Gênesis capítulo 17, do verso 1 até o verso 8. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, essa é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos, como sempre, orar, pedindo que o nosso Deus agora, a essa altura do culto que prestamos a Ele, nos conceda pelo Espírito Santo iluminação. Sim, Pai, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez e carecemos que Teu bendito Espírito Santo a torne clara para nós, para que nós possamos não somente compreender o seu significado, o seu sentido, mas a sua aplicação para nossos dias e de que maneira nós podemos ser instruídos nela. Oramos, nosso Deus, que apliques então essa palavra ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior, nós vimos como Sarai, esposa de Abrão, numa tentativa humana, carnal, de obter a promessa, entregou sua serva Agar a Abrão, para que através dela pudesse ter filhos. Isso nós vimos no capítulo 16, de versos de 1 a 4. Os resultados desse plano foram desastrosos, como desastrosos sempre são todos os planos que são feitos com base na carne e não na orientação que vem de Deus. A serva promovida à segunda esposa, Agar, fica grávida e agora se sente superior à sua patroa e começa a afrontar a sua senhora. Sarai, então, coloca a culpa em Abrão por ter, de alguma forma, encorajado a atitude da sua serva. Abrão, então, entrega Agar nas mãos de Sarai, para que ela faça o que quiser com a sua serva. Sarai maltrata e humilha Agar, que acaba fugindo, levando no seu ventre o filho de Abrão. Deus, contudo, mostrou misericórdia, apareceu a Agar, lhe fez promessa de uma descendência numerosa, mandou que ela voltasse para casa, se sujeitasse à sua senhora, e dessa forma Abrão ganha um filho que ele chama de Ismael e que ele pensa que é o herdeiro prometido por Deus. Na mensagem de hoje nós vamos ver mais um relato da aparição de Deus ao patriarca na terra de Canaã, para confortá-lo, para assegurá-lo e para apresentar desdobramentos da aliança que já havia feito com ele. Lembremos que Deus nunca revelou tudo de uma vez para Abrão, mas aos poucos ele foi dando novos conhecimentos a respeito do seu plano de, através de Abrão, abençoar todas as nações da terra. E aqui nós temos um momento decisivo, um momento importante no desenrolar da história da redenção, em que Deus apresenta novos aspectos a Abrão daquela aliança que tinha feito com ele e das promessas que ele tinha dado. Vejamos então, em primeiro lugar, o relato dessa aparição de Deus ao patriarca que está aí nos versos de 1 a 3. Ela aconteceu quando Abrão tinha 99 anos. Já faziam 13 anos daquele episódio que nós vimos na mensagem anterior, quando Agar engravida de Abrão e lhe dá à luz um filho chamado Ismael. Ismael já tinha 13 anos quando essa visão foi dada a Abrão. A essa altura, com certeza, Sarai já tinha perdido a esperança de ter um filho
de dar um filho a Abrão, e Abrão estava convencido de que Ismael era aquele filho prometido por Deus, ainda que o tivesse obtido daquela maneira. Durante esses 13 anos, aparentemente Deus não apareceu a Abrão, muito embora ele e toda a sua família, todo o seu clã, continuavam prestando serviços espirituais a Deus, mas não houve nenhuma aparição de Deus a Abrão durante esses 13 anos, o que mostra que a vida dos heróis da fé no Antigo Testamento não era marcada por visões, aparições e revelações diárias e constantes da parte de Deus, mas algumas delas eram bastante espaçadas, como essa daqui. Aparentemente, nesses 13 anos, não houve nada extraordinário da parte de Deus com relação a Abrão. Mas agora, finalmente, Deus aparece. E talvez essa demora de Deus foi proposital para contrastar com a pressa do casal em obter a promessa. Eles queriam a promessa e se apressaram para recebê-la usando meios carnais. E agora Deus leva 13 anos até aparecer mais uma vez para Abrão, estabelecendo o contraste e lembrando que os tempos de Deus não são como o nosso tempo e que o relógio de Deus tica de maneira diferente do nosso relógio. Então, um dia, quando Abrão tinha 99 anos, Deus lhe apareceu, diz aí o verso 1. Quase nunca é dito no livro de Gênesis a forma em que Deus aparece aos seus servos. Pode ter sido numa visão, pode ter sido num sonho, pode ter sido através da nuvem da glória, pode ter sido alguma coisa como a sarça ardente, a gente não sabe. Só sabe que foi uma manifestação visível da glória de Deus. Deus lhe apareceu, deu uma manifestação visível da sua presença, e que foi acompanhada da palavra de Deus. Veja como ele diz: Deus apareceu e disse, porque só a aparição, por si só, não transmitiria tudo aquilo que Deus deseja dar. Por isso que todas as aparições de Deus no Antigo Testamento, elas são sempre acompanhadas da palavra, porque é a palavra que vai instruir, é a palavra que vai orientar, é a palavra que vai estabelecer a verdade. Essas manifestações apenas serviam para infundir temor, tremor, respeito e reverência. E Deus disse então a Abrão 4 coisas. Deus apareceu e lhe disse 4 coisas que nós temos aí no verso 1 e 2. Deus primeiro se apresenta como Deus Todo-Poderoso. Veja aí, final do verso 1, eu sou o Deus Todo-Poderoso. É a primeira vez que esse nome de Deus aparece na Bíblia. Em hebraico, El Shaddai. É a primeira vez que El Shaddai aparece na Bíblia. E é o próprio Deus que se apresenta dessa forma. E ao dizer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, Ele está dizendo, está apontando para a sua onipotência, para o seu poder, a sua suficiência para cumprir todas as suas promessas. E esse nome, El Shaddai, vai ser o principal nome pelo qual Deus é conhecido pelos patriarcas. É assim que ele vai se revelar a Jacó, a Isaac, e é assim que ele vai se revelar a Jacó, e posteriormente a nação de Israel. Como está escrito lá em Êxodo, capítulo 6, verso 3, quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente, ele diz assim: aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, Yahweh, não lhes fui conhecido. O principal nome da revelação de Deus no período patriarcal, portanto, é esse aqui. Eu sou Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. E aí, depois de se apresentar com esse novo nome, essa nova revelação de quem ele é, Deus chama Abrão, em segundo lugar, para uma caminhada de perfeição na sua presença. Eu sou Deus Todo-Poderoso, consequentemente, ande na minha presença e seja perfeito. Aqui temos o que é que Deus requeria de Abrão nos termos da aliança que Deus fez com ele. Lembrem que uma aliança envolve 2 partes. E essas partes se obrigam através de compromissos mútuos. Da parte de Abrão,
Deus queria que ele andasse na presença dele, de Deus, e que fosse perfeito. Por quê? Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, que vê e conhece Abrão completamente. Ele é capaz e suficiente para cumprir tudo o que havia prometido a Abrão, porque ele é o El Shaddai, e assim Abrão é chamado a andar em comunhão com esse Deus. Andar na minha presença significa ande diante de mim, como uma pessoa que está olhando para outra, frente a frente. Tenha consciência de que eu sou poderoso para cumprir as minhas promessas e de que eu conheço você. Eu sei o que você faz na hora que você levanta, na hora que você acorda. Conheço os seus pensamentos, portanto, ande diante de mim. Lembrando que tudo que você fizer, você vai fazer coram Deo. É uma expressão latina muito comum na Reforma Protestante, que significa na presença de Deus. Coram Deo. É assim que nós devemos viver, na presença de Deus. O contrário disso chama-se hipocrisia. O contrário do que Deus está dizendo aqui, ande na minha presença, chama-se um culto fingido, uma vida cristã hipócrita, uma religião de fachada. Mas o verdadeiro crente, ele anda na presença de Deus, diante de Deus, sem ter nada a ocultar diante desse Deus maravilhoso. Ande na minha presença, Abrão, diz El Shaddai, e seja perfeito, isso é, seja íntegro. Obedeça a tudo o que eu lhe disser, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, e todos devem obedecer-me, respeitar-me, temer-me e adorar-me em pensamentos, palavras e obras. Esse é o nosso Deus, o El Shaddai, e, portanto, cabe-nos somente essa atitude diante dele, andar na presença dele e ser íntegros, perfeitos, obedecê-lo em todos os seus caminhos. Eu disse que Deus falou 4 coisas. A primeira foi, eu sou o Todo-Poderoso. A segunda foi, os termos da aliança, anda na minha presença e seja perfeito. Terceiro, Deus disse, eu vou fazer uma aliança com você, como ele diz aí no verso 2, farei uma aliança entre mim e você. Eu vou dar mais detalhes a respeito disso em seguida, porque essa promessa é repetida mais adiante. Já adiantando, não é que Deus vai fazer uma aliança nova, ele já tinha feito uma aliança com Abraão, nós vimos isso no capítulo 15, mas agora essa aliança vai ser renovada e vai ser expandida, depois de um silêncio de 13 anos, quando Abraão tinha 99 anos. E a quarta coisa que Deus disse nessa aparição a Abraão, está aí no verso 2, darei a você uma descendência muito numerosa, isso é, um número incontável de descendentes, conforme Deus já havia prometido, que os seus descendentes seriam como os grãos do pó da terra e tão numerosos como as estrelas do céu. E isso aqui é mais uma evidência de que Deus não está fazendo uma aliança nova, Ele está expandindo, está renovando, está expandindo a aliança que já havia feito, com alguns detalhes importantes, como nós vamos mostrar aqui. A reação de Abrão está no verso 3, e não podia ser diferente. Abrão se prostrou com o rosto em terra. Eu acho que seria a mesma coisa que você faria, não é? Se você tivesse essa revelação da parte de Deus, essa visão, essa percepção da grandeza de Deus, quem Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que nos conhece, que nos sonda e que é capaz de cumprir todas as suas promessas, é capaz de nos abençoar e capaz de nos destruir eternamente. Então, diante de Deus não cabe outra atitude a não ser essa de Abrão aqui. E era assim que os orientais manifestavam humildade e reverência, se ajoelhavam, apoiados nos joelhos e nos cotovelos, e encostavam a testa no chão para indicar total submissão e reverência. Abrão está diante do Senhor de toda a terra, o Criador de todas as coisas, o Deus que cumpre o que promete, por mais incrível que pareça, não é? Abrão está com 99 anos, Sarai 10 anos menos, ainda assim Deus vai lhe fazer promessas. Essa postura de Abrão indica temor a Deus e ele agora está pronto para ouvir o que é que Deus vai lhe falar. Queridos, esse relato dessa aparição do Senhor a Abrão tipifica a nossa vida.
como cristãos, como nós devemos viver na presença desse Deus e também como nós devemos cultuá-lo. Quando nós nos reunimos, como agora, nesse instante, como igreja, para cultuar a Deus, nós temos que ter consciência de que nós estamos diante dele e que não cabe outra atitude a não ser essa, de adoração, de santo temor, de um espanto sagrado diante da grandeza do nosso Deus, que, sendo o que é, ele vem até nós e se oferece a nós nos termos da aliança que ele tem para conosco. Eu espero que esse espírito de adoração e de louvor esteja no seu coração e que você esteja participando desse momento, movido por esse conhecimento de Deus e não por qualquer outra motivação. Na segunda parte do nosso texto, está aí do verso 4 a 7, Deus primeiro expande a promessa que ele já tinha feito a respeito da descendência de Abrão, e depois, na terceira parte, ele expande a promessa da terra. Vamos ver então o que ele nos diz de novo a respeito da promessa da descendência. Ele, no verso 4, diz a Abrão: quanto a mim, agora é a parte de Deus na aliança. Lembra que eu disse que toda aliança tem duas partes e cada uma tem seus compromissos. A parte de Abrão é andar na presença de Deus e ser perfeito. E agora Deus começa a dizer qual é a parte dele. Da minha parte, então, o que é que Deus promete? Em que ele se compromete? Ele diz: eu farei, essa é a minha aliança com você. É uma aliança que Deus já tinha feito, não se trata aqui de algo novo, mas de uma renovação e de um desdobramento, conforme eu já havia dito. O que Deus faz aqui é expandir o alcance da promessa que ele tinha feito de uma descendência. O que é que Deus já tinha deixado claro com respeito à descendência de Abrão? Que ele teria um filho, que esse filho não seria adotivo, como Abrão, numa certa altura, pensou até que seria Eliezer, o servo principal dele, mas não seria. Deus disse que seria um filho natural, e que de Abrão viria um povo numeroso como o pó da terra e as estrelas do céu. A novidade aqui é que Deus diz a Abrão de que ele vai ser pai de muitas nações. Essa é a minha aliança com você, você será pai de muitas nações, ou seja, aquela descendência numerosa se organizaria em povos, em nações. Muitas nações se formariam a partir dos descendentes de Abrão. E essa é uma expansão da promessa inicial, quando Deus disse a ele: em ti serão benditas todas as famílias ou nações da terra. A expressão nações acontece 3 vezes aqui no texto que nós temos diante de nós. E, de fato, várias nações vieram de Abrão. Além dos israelitas, da nação de Israel, vieram os ismaelitas, que são os filhos de Ismael, vieram os edomitas, que são filhos de Esaú, e vieram os descendentes de Quetura, que é a esposa que Abrão vai tomar depois da morte de Sarai. Então, de fato, muitas nações vieram de Abrão, lembrando que ele, àquela altura, tinha apenas um filho, Ismael, e tinha 99 anos, e a sua esposa continuava estéril, além de ter 89 anos de idade. Mas Deus diz para ele: de ti sairão, você vai ser pai de muitas nações. Agora, essa promessa aqui, evidentemente, ela ia além dos descendentes biológicos de Abrão. Nós veremos no próximo domingo, se Deus permitir, na continuação do capítulo 17, que Deus dá um sinal dessa aliança, que é a circuncisão. E aí ele vai dizer a Abrão: você tem que circuncidar todos aqueles que nascem de você e os estrangeiros. Já vamos adiantar aí o verso 12. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Então já fica claro que quando é dito assim, você vai ser pai de muitas nações, isso vai além da descendência biológica, da linhagem natural de Abrão, porque inclusive os estrangeiros, eles podem ser admitidos ao povo da aliança através da circuncisão. Nações, portanto, aqui se referia aos descendentes
espirituais de Abrão. Esse ponto, para mim, é o ponto mais importante da passagem, e eu quero chamar sua atenção para ele aqui. Quando Deus diz a Abrão, vou fazer uma aliança com você, você vai ser pai de muitas nações, o que tem de novidade é que Abrão ia ser pai de uma nação espiritual que transcendia o limite da sua descendência biológica. Pai aqui não é no sentido biológico somente, mas também espiritual. Se refere às muitas pessoas de muitas nações diferentes que viriam a crer no El Shaddai e em suas promessas, pessoas que não eram filhos biológicos de Abrão, mas que comporiam o povo da promessa. Isso aqui é importante porque você faz parte. É aqui que você entra. É aqui que nós brasileiros entramos. Nós somos filhos de Abrão, desse povo aqui. Somos essa nação espiritual. É assim, para você não pensar que eu estou inventando, né? É assim que o apóstolo Paulo interpreta essa passagem e essa promessa. Deixe-me citar aqui algumas escrituras da mão de Paulo que confirmam isso. Gálatas 3, de 6 a 9. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, diz o apóstolo Paulo. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Os que têm fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, gentios são os não-judeus, aqueles que não fazem parte da linhagem biológica de Abraão. Tendo a Escritura previsto que Deus haveria de justificar os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, em ti serão benditas todas as nações, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Então, está óbvio, o apóstolo Paulo interpreta essa passagem como se Deus estivesse referindo a um povo espiritual. Abraão seria o pai espiritual de muitas nações, ou seja, de gente de muitas nações que haveriam de crer nas promessas de Deus e no Messias. Ainda, no mesmo livro de Gálatas, capítulo 3, verso 29, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você é de Cristo? Então você é herdeiro de Abraão. Você é filho de Abraão, filho espiritual de Abraão. Olha Romanos 4, 16 a 17. A razão por que a promessa provém da fé é para que seja segundo a graça, a fim de que ela seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, isso é, os judeus que estavam debaixo da lei de Moisés e eram descendentes de Abraão, não somente para eles, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito: eu te constituí por pai de muitas nações. Ainda mais uma passagem de Paulo, Romanos 9, de 6 a 8. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos, olha, presta atenção aqui, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Paulo aqui reconceitua o conceito de israelita. Israelita não é quem é filho biológico de Abraão, não é judeu genético, mas o verdadeiro israelita. Ele diz aqui: nem todos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são seus filhos. Pelo contrário, como está escrito, por meio de Isaque será a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne, os filhos naturais de Abraão, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Eu espero que tenha ficado claro. Quando Deus diz a Abraão: vou fazer uma aliança com você, você vai ser pai de muitas nações, isso aqui não significa apenas biologicamente que Abraão seria o ancestral de diversos povos, como de fato ele foi, mas que ele seria o pai espiritual de um povo espiritual que é marcado pela fé nas promessas de Deus, pela fé no Messias, povos de gente de todos os povos, tribos, línguas e nação. Em outras palavras, a igreja. Você vai ser pai de muitas nações, um povo espiritual, gente de todas as tribos, povos, línguas e nação. É essa expansão da promessa que é novo aqui
ao mencionar a aliança, ao dizer que vai fazer uma aliança, é a mesma aliança, só que agora Deus traz mais, revela mais um ponto daquela aliança, que a descendência de Abraão seria essa descendência espiritual. Em seguida, Deus muda o nome dele, para que o seu nome agora reflita isso que Deus prometeu. Aí no verso 5 ele diz assim: o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Quando Deus disse isso, o velhinho tinha 99 anos, quase 100, mulher estéril, não é isso? Com 89 anos, e Deus disse: eu te constituí pai de muitas nações. Deus fala no passado, aqui é o que a gente chama de passado profético, porque ele vai acontecer com tanta certeza que Deus fala como se já tivesse acontecido. Eu te constituí como pai de muitas nações. Você é pai de muitas nações, Abraão. Eu te constituí como tal. Porque ele é o El Shaddai. Por isso que tudo isso começa com a revelação de Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Porque o que ele promete aqui a Abraão, humanamente falando, é impossível. É impossível. Mas ele faz essa promessa porque ele é quem ele é. E ele muda o nome de Abrão. A palavra Abrão, em hebraico, significa pai elevado, que pode se referir ao pai de Abrão, Tera, que era um homem honrado, que pode se referir ao próprio Abrão ou a Deus, que ele é filho de um pai elevado. Provavelmente é uma referência aos ancestrais de Abrão, Tera e os demais. E Deus muda o seu nome para Abraão. É apenas uma letrinha no nome em hebraico, mas que faz a diferença, porque Abraão significa pai de multidão. Pai de multidão. Não mais pai elevado, mas agora pai de multidão, ou de uma grande multidão, ou de muitas nações, para agora o nome de Abraão refletir a promessa de Deus. Eu já te fiz pai de muitas nações, por isso eu vou até mudar o teu nome. Teu nome agora é Abraão, não é mais Abrão, porque você é pai de muitas nações. Essas mudanças de nome, elas quase sempre acontecem no contexto da história da revelação, em algum evento importante. Deus então muda o nome da pessoa, como mais adiante ele vai mudar o nome de Jacó para Israel. Muito bem. Deus, assim, promete que dele sairiam muitas nações. E não só isso, ele continua, não é? Ele continua, dizendo no verso 6, farei com que você seja extraordinariamente fecundo. Tinha que ser assim, porque àquela altura Abraão tinha só um filho e que foi conseguido através daquele estratagema. Eu farei com que você seja extremamente fecundo, que você seja frutífero e que você tenha muitos filhos. E Deus faria nações saírem dele, é a segunda vez que isso aqui é repetido, e ele acrescenta mais uma coisa que não foi dito antes: reis procederão de você, reis haverão de sair de você. Agora imagine o contexto. Abraão era peregrino numa terra, era estrangeiro no meio daquele povo, ele não tinha um palmo de terra, e Deus está dizendo: de você sairão reis, homens poderosos, homens notáveis. Quando a gente olha a história da redenção, a gente vê o cumprimento. Penso em Davi, penso em Salomão, nos reis de Israel, nos reis de Judá. E não somente isso, do seu filho Ismael vieram também príncipes e reis. Nós vamos ver a descendência de Ismael mais na frente. Mas isso aqui tem, uma vez que o povo de Abrão é espiritual, tem um outro significado. De Abrão viria o rei Messias, aquele que haveria de governar o mundo, o rei de todas as nações e de todos os povos, o Senhor Jesus Cristo, e nós que reinaremos com ele. Por isso que no Novo Testamento nós somos chamados de sacerdotes e rei. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, vós sois sacerdócio real. Real aqui é de rei. É assim que nós somos chamados. No livro de Apocalipse está feita a promessa: reinaremos com ele. Reis viriam de Abrão. O cumprimento final disso é no Messias e no seu reinado glorioso sobre toda a terra. E Deus então repete no verso
que ele tinha dito no verso 2, mas agora com algumas novidades. No verso 7, estabelecerei uma aliança entre mim e você. Ele já tinha dito isso, repete por ênfase e acrescenta: e a sua descendência. A aliança não é só com Abraão, mas agora é também com os descendentes de Abraão, no decurso das suas gerações, isso é, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Aliança perpétua. Sublinha essa expressão aí que eu vou falar dela daqui a pouco. Aliança perpétua, ou seja, uma aliança que não tem fim. Essa minha aliança, Abraão, com você e com sua descendência, ela é eterna, ela nunca vai ter fim. E ele continua. E aqui tem a essência da aliança, gente, olha, no final do verso 7, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Ô glória, né? O presbiteriano também diz isso, né? Ô glória. Aqui é a essência da promessa, que Deus vem ao nosso encontro, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele fez uma aliança com esse velho de 99 anos, que peregrinava numa terra que não era sua, onde Deus diz a ele: você é pai de muitas nações, você é pai espiritual de gente que virá de todos os cantos da terra, e isso que eu me entrego, eu me dou a você nessa aliança. Eu serei o seu Deus para todo sempre, eu serei para todo sempre o Deus dos seus filhos, dos seus netos, de toda a sua descendência, de todo esse povo numeroso que um dia vai se considerar como seu descendente espiritual. Aqui você tem a essência do cristianismo ou do evangelho, por assim dizer. Deus vindo a nós e fazendo um pacto da graça, da misericórdia conosco, de ser o nosso Deus para todo sempre, para todo sempre. E aqui que nós baseamos a doutrina da perseverança dos santos. Deus jamais vai nos abandonar. Uma vez que somos parte do seu povo, seremos para todo sempre. A aliança é perpétua de ser o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor por essa grande misericórdia, essa compaixão que Ele tem. Aliança perpétua. Em seguida, Deus expande, agora vamos para a terceira parte do texto, já caminhando para o final, no verso 8, Deus então expande a promessa da terra. Verso 8, daria a você e a sua descendência a terra onde você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles, repete aqui o Senhor. O que temos aqui? Deus apareceu a Abrão, apareceu a ele como o El Shaddai, exigiu de Abrão que Abrão andasse na presença dele e fosse perfeito, estabeleceu os termos da aliança. Da parte de Deus, Deus lhe daria uma descendência numerosa, de onde sairiam nações e reis, e Deus estenderia a sua aliança de geração em geração para ser o Deus de Abrão e dos seus filhos. E agora Deus fala a respeito da terra, lembrando que foi a promessa que Deus fez quando chamou Abrão no capítulo 12, lá de Ur dos Caldeus, e disse: sai para a terra que eu vou te mostrar. E agora Deus aumenta ou expande a promessa da terra. Deus daria a Abrão e a sua descendência aquela terra, onde Abrão era estrangeiro, e ele detalha toda a terra de Canaã, de norte a sul, de leste a oeste, toda a terra de Canaã, que agora, naquela época, era habitada por nações diferentes, 10 nações diferentes, mas Deus estava dando a Abrão toda aquela terra de Canaã. E Deus diz aqui que ia dar como propriedade perpétua. Assim como a aliança é perpétua, a concessão da terra a Abrão também é perpétua, é eterna, é sem fim. É sem fim. E ele repete: e eu serei o Deus da tua descendência, essa descendência que vai ocupar a terra que eu te estou dando agora. O que Moisés quis dizer com isso, quando ele falou com aliança perpétua e propriedade perpétua da terra de Canaã? Primeiro, há quem entenda isso aqui como uma promessa de Deus de que o Israel étnico, os judeus biológicos, descendentes de Abrão, eles sempre seriam o povo de Deus
e que a terra sempre seria a sua propriedade. Essa perspectiva, essa compreensão é comum no meio evangélico, especialmente entre aqueles que se consideram dispensacionalistas ou algum tipo de pré-milenistas também, de que Deus nunca deixou de ter Israel como seu povo. Na verdade, Deus teria dois povos, a igreja, que seria uma espécie de plano B, uma vez que os judeus rejeitaram o Messias, e a nação de Israel, que Deus vai voltar a lidar com ela no final dos tempos e cumprir todas as suas promessas. Então, essa perspectiva, que interpreta a aliança como sendo eterna, a aliança eterna e a propriedade eterna da terra, como se referindo ao Israel étnico, entende que são dois povos, com promessas distintas e tratamentos diferenciados também, e que Deus tem, então, esses dois povos. Mas tem uma outra interpretação, que eu entendo que é a mais correta, que diz que essas promessas têm que ser lidas à luz do Evangelho, que a aliança de Deus, e aqui eu quero que você lembre tudo o que eu já falei a respeito do que é que significa nação e ser pai espiritual das nações, que a aliança de Deus, na verdade, foi com essa descendência espiritual, com Israel dentro de Israel, com os verdadeiros israelitas, o Israel espiritual, que é composto de todos os judeus e gentios, não judeus, que creram como Abraão creu, que é chamado na Bíblia de o remanescente fiel. As promessas de Deus, na verdade, elas têm como cumprimento final, como objeto do cumprimento final, o verdadeiro Israel, o Israel dentro de Israel, o Israel espiritual, que é composto de todos aqueles judeus e não judeus que creram em Deus como Abraão também creu. Como Abraão também creu. Então, nesse sentido, é ao Israel espiritual, nesse sentido, a aliança de Deus é perpétua. Ela continua conosco, com toda essa descendência espiritual, e vai ser para todo sempre. É uma aliança só, a aliança da graça, o pacto da graça, que nunca vai ser desfeito. E que vale para nós hoje. Nós estamos debaixo desse pacto e dessa aliança que foi ratificada, dessa feita pelo sangue de Jesus, quando ele disse, esse é o sangue da nova aliança. Quando na noite da Páscoa ele celebrou a ceia com seus discípulos. Então nós estamos debaixo dessa aliança de Deus com Abraão, que é uma aliança perpétua, é a mesma aliança da graça que foi feita lá com Adão, lá no paraíso, quando ele disse, virá um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. E a promessa da terra, ela é espiritual também e por isso eterna, porque Canaã representa a possessão, a propriedade dos filhos de Deus. E no final não vai ser só aquela terra, mas vai ser o mundo todo. Como Jesus disse, bem-aventurados os mansos, os humildes, porque eles herdarão a terra. E o apóstolo Pedro, junto com o apóstolo Paulo, falam que nós estamos aguardando o novo céu e a nova terra. Eles estão citando Isaías, que fala do novo céu e da nova terra, onde habita a justiça. E nós herdaremos as promessas. É por isso que no Novo Testamento os cristãos são chamados de herdeiros de Abraão. Porque a promessa da terra feita a Abraão vai se cumprir finalmente na vinda de Jesus, quando o novo céu e a nova terra serão instalados e substituirão essa ordem antiga, esse mundo como nós o conhecemos, e nós possuiremos não somente a terra, mas o cosmos, herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo, a quem Deus entregou todas as coisas. E mais uma vez, para vocês não pensarem que a gente está inventando coisa, Abraão tinha consciência disso, de que a verdadeira pátria era celestial. Olha o que diz aqui o autor de Hebreus, capítulo 11, verso 13 a 16, quando ele fala dos heróis da fé. Ele diz assim, todos estes morreram na fé. Ele está falando de Abraão, Isaque, Jacó, dos profetas, dos mártires do Antigo Testamento, dos reis piedosos. Alguns são citados, inclusive, pelo nome. Lê o capítulo 11 de Hebreus, que é o catálogo dos heróis da fé. Ele diz, todos esses morreram na fé. Não obtiveram as promessas. Como assim? Não é? Finalmente, Canaã foi conquistada pelos filhos de Abraão, e eles moraram lá. Mas ele diz, não obtiveram as promessas, mas viram de longe
e se alegraram com elas. Então é evidente que não está falando aqui da terra em si, geograficamente, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, mesmo que estivessem morando em Canaã. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Opa. Se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, Ur dos Caldeus, de onde Abrão saiu, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Os próprios heróis da fé do Antigo Testamento sabiam que Canaã era apenas uma expressão da pátria celestial, de uma promessa superior, que Jerusalém apontava para uma cidade celestial e eterna, que é exatamente um mundo vindouro que será plenamente consumado na vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nesse sentido que nós entendemos que a aliança de Deus com Abrão é perpétua e que a posse da terra é perpétua. Porque não está falando dos descendentes biológicos de Abrão, mas está falando de toda a sua descendência espiritual, através dos séculos, todos aqueles que pela fé creem no Senhor Jesus Cristo. Vamos terminar, queridos. O que é que Moisés queria ensinar para aquele povão que estava ali nas planícies de Moabe, às vésperas de entrar na terra prometida? O que é que Moisés queria ensinar? Primeiro, o Deus da aliança é o Deus El Shaddai, todo-poderoso e suficiente. Ele cumpriu as promessas feitas a Abrão, inclusive as que pareciam impossíveis, como, por exemplo, gerar um filho, sendo velho, e Sarai, idosa e estéril, e ser pai de nações. Era o mesmo Deus que haveria de cumprir a promessa de lhes dar aquela terra e aos seus descendentes. Como o Criador de todas as coisas, Deus era poderoso para fazer isso. Portanto, ânimo, vamos à guerra, vamos conquistar essa terra, porque El Shaddai está conosco, o Deus que é poderoso para cumprir as suas promessas. Em segundo lugar, Moisés quer lembrar aos israelitas, naquela situação, que havia condições na aliança que Deus graciosamente havia feito com Abrão. Abrão devia andar na presença de Deus e ser perfeito, e da mesma forma Deus requeria que os israelitas andassem de acordo com seus estatutos e mandamentos, que obedecessem a tudo que Deus tinha mandado através de Moisés, para que Deus os abençoasse e fizesse prosperar na terra que eles haveriam de possuir. Deus os preservaria, abençoaria, faria prósperos e frutíferos e os encheria de alegria e felicidade. Mas eles tinham que obedecer os termos da aliança. Terceiro lugar, Moisés aqui, sem dúvida, está ensinando aos israelitas que havia outros que não eram da linhagem de Abrão, que faziam parte do povo de Deus, o povo da aliança. Havia estrangeiros no meio deles, que também faziam parte do povo de Deus. E eles deveriam ter consciência de que El Shaddai era Senhor de todas as tribos, povos e nações. E, portanto, eles deveriam ser instrumentos de bênção. A promessa a Abrão foi: em ti serão benditas todas as nações da terra, ou seja, a descendência de Abrão seria um canal de bênção para todas as nações, e os israelitas deviam ter consciência disso. Eles deviam saber disso, que eles eram instrumento de Deus para abençoar todos os povos. O que é que isso tem a ver conosco hoje? Primeiro, uma vida diante de Deus. Já falei sobre isso. Deus nos chama para viver diante dele, coram Deo, andar na sua presença e ser perfeito. Segundo, os princípios da aliança permanecem os mesmos. A obediência traz a bênção e a desobediência traz os castigos de Deus. A aliança continua em vigor, ratificada no sangue de Jesus, reforçada pela presença do Espírito Santo em nós, celebrada na ceia do Senhor toda vez que nós comemos o pão e bebemos o cálice. São os termos da aliança. Ande na presença de Deus, obedeça a sua vontade e Ele vai abençoar você, Ele vai atender você, Ele vai escutar as suas orações. Terceiro, tenhamos uma visão ampla do reino de Deus. Deus quer abençoar povos através de nós. Deus quer nos fazer instrumentos para alcançar outras pessoas. Essa é a razão da igreja. Não somente louvar e cultuar a Deus, mas ser instrumento de Deus
para abençoar pessoas que passam necessidade, que não conhecem a verdade e que precisam ouvir o Evangelho da graça. E por último, a nossa esperança está tão somente no fato de que as promessas de Deus e sua aliança são perpétuas. Deus jamais nos abandonará. Ninguém pode nos arrancar da mão de Cristo. Aquele que começou a boa obra haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele é poderoso para preservar você até aquele dia. A nossa confiança, a certeza da nossa salvação não está no nosso mérito, no nosso esforço, na nossa religiosidade, mas em El Shaddai, aquele que é todo-poderoso e que cumpre a sua promessa e que fez uma aliança eterna com todos aqueles, em todo lugar, que como Abrão, creem e confiam e andam na presença desse Deus. Que Deus abençoe vocês, que Ele renove a sua fé e a sua esperança no dia do Senhor e que vocês, essa semana, andem na presença de Deus até nos encontrarmos outra vez. Que Deus os abençoe. Fiquemos em pé, queridos, e terminemos o culto com oração e bênção. Pai querido, nós bendizemos o Teu nome, obrigado pelas Tuas promessas, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia. Te damos graças, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos. E por isso nós Te celebramos, Te adoramos e nos curvamos humildemente diante do Senhor. Nós oramos que todas essas realidades guiem o nosso caminho durante essa semana que começa hoje. Que nós lembremos de andar na Tua presença. Tu és o nosso Deus. Louvado seja o Teu nome.